Aninha, jogue a sua cadeira. Tem que ser eu mesmo, jura? Então tá bom. Lógico. Então vamos lá, gente. Bom dia, co-hosts, bom dia, pessoal que está nos ouvindo. Trends News edição in the chair, cadeirada, né? Essa semana foi uma semana bastante, eu acho que tensa para pessoas físicas e para pessoas jurídicas, digamos assim. Nós vimos o coletivo, né? Nossas personas digitais serem de alguma maneira mobilizadas ou chamadas, ou mais uma vez termos a nossa atenção modulada e pela figura, digamos assim, de influenciadores que se tornam cada vez mais onipresentes na nossa vida, inclusive como tema de uma discussão considerável, uma alocação considerável do nosso tempo em cima disso. Eu fico aqui pensando, na verdade, o quanto eu já defendo, o pessoal aqui do Trends News sabe, que tecnologia, na verdade, ela não é um evento separado. Eu acho que está meio errado a gente falar de tecnologia como se ela fosse um fenômeno, né, que caminha sozinho no mundo. Tecnologia, na verdade, ela é uma ferramenta ou um braço de potencialização das outras atividades e das outras maneiras de nós atuarmos e entendermos no mundo. Eu já falei aqui algumas vezes, eu vou repetir, o Willem Flusser fala que nós não deveríamos nos catalogarmos como homo sapiens, aquele que sabe, mas sim como homo faber, aquele que faz, né, alguma coisa no mundo. E por que eu estou trazendo isso à tona? Porque rolaram cadeiradas físicas e cadeiradas virtuais. E essas cadeiradas físicas e cadeiradas virtuais, uma no inominável, eu não vou falar o nome dele, não falo, me recuso a falar o nome dele, no debate da Band, e outra, anteontem e ontem, cadeiradas virtuais em outro inominável, que também não quero falar o nome aqui, mas todo mundo deve saber de quem eu estou falando em ambos os casos, e esse segundo inominável se diz dono de uma escola de educação corporativa. Já começa daí, né? Educação corporativa. E os valores dessa escola de educação corporativa, no fundo, confundem o empreendedorismo e a construção do seu negócio, de uma realização de uma empresa, com sexismo, com desprezo para as pautas ESG, com etarismo, com práticas práticas de valores éticos dúbios e duvidosos. Gente, está em empresas como Natura, está em empresas como Magazine Luiza, está em empresas como Porto Digital, empresas que são monstros, lucrativas, enormes, e que nem por isso entendem que empreendedores executivos têm que se adequar a um discurso que confunde conservadorismo com práticas éticas lesivas e duvidosas, né? Então, eu acho que esse exemplo desse inominável que tomou cadeirada virtual, assim como o outro inominável que tomou uma cadeirada real no debate político, trazem algumas reflexões para a gente também sobre o cansaço da figura dos influenciadores, né? Eu acho que a gente assim tem aí um mercado poderosíssimo ainda, né? São acho que 540 bilhões de reais que são movidos mundialmente hoje, na data de hoje, pela figura dos influenciadores. Obviamente, é um nicho de respeito. Obviamente, tem muita gente legal entregando conteúdo legal, estabelecendo nichos de diálogo, mas existe, de certa maneira, como nada tem ônus, o bônus não existe sem o ônus. O ônus é que a gente vê uma aproximação cada vez maior da figura do influenciador digital com um discurso messiânico. E esse discurso messiânico, que é um discurso de fundo religioso, então a gente vê muito criptomoedeiro fazendo isso, viu, Veloso? Essa é para você. Gente que confunde ou que busca propositadamente confundir questões socioeconômicas e políticas e do nosso dia a dia com o discurso de fundo que atrela isso ao messianismo, né? E quando eu digo messianismo, não tem um aspecto religioso cristão clássico. O Messias é aquele que te indica o caminho, você segue, se você indica o caminho, você vai ser salvo. Como a maioria das pessoas querem ser salvas em vida, e ser salvo em vida implica ter uma vida
no mínimo de sucesso, no mínimo com reconhecimento público, no mínimo de fama, a gente trocou, né, esses valores. Então, se o Messias, entre aspas, tradicional, nos oferecia a possibilidade da salvação via virtudes, uma vida eterna, etc, etc, coisa que eu também duvido, né? Eu acho que não existe. Os Messias atuais, encarnados na figura desses influenciadores, e influenciadores políticos e influenciadores econômicos, eles falam diretamente em cima das nossas fragilidades. Então, o nosso medo do fracasso, o nosso medo da irrelevância, o nosso medo do insucesso, o nosso medo da mediocridade, e a gente converge para isso. A gente converge para isso admirando gente que não presta, e a gente converge para isso falando de pessoas que não prestam, porque isso nos coloca em um sentimento de irmandade na massa. Toda vez que a gente entra no estádio de futebol, o nosso QI ele é rebaixado em 10 pontos, né? Cognitivamente, sim, Renato, ele é rebaixado em 10 pontos. Cognitivamente. Protesto. Proteste o quanto você quiser, mas cognitivamente o nosso QI ele é rebaixado em 10 pontos, porque a massa ela se comunica através de comandos simples. Comandos simples são mais facilmente entendíveis. Então, por isso que todo mundo xinga o juiz, porque a gente tem um foco em comum e uma linguagem de filha da pip, né, que nos hermana e nos dá uma maneira de estabelecer um cérebro coletivo, uma psique coletiva. Então, acho bom a gente começar a perceber que influenciadores digitais nos levam para esse mesmo patamar. Há um rebaixamento cognitivo na média, sim, e acho que, finalmente, algumas pessoas, pelo menos, começam a estar cansadas dessas figuras. E a manipulação, ela está ficando cada vez mais óbvia, né? Então, não é à toa que ambas cadeiradas, as cadeiradas virtuais e as cadeiradas reais, que os dois inomináveis levaram, foram, na verdade, expressas por muita celebração na rede, com textos como: fez o que eu queria fazer, expressou, na verdade, o que eu queria expressar. Estou cansado dessa gente. Então, assim, vou terminar fazendo a analogia clássica: quando um rei morria, o que era que o parlamento falava? O rei está morto, viva o rei, né? Rei morto, Então, rei posto. não é rei morto, rei posto, Renato. O rei está morto, viva o rei. A gente não vive sem um vácuo. É impossível que a gente viva sem lideranças. O vácuo da liderança não existe. Mas que os reis que venham assumir daqui para frente sejam de uma nova configuração. Fico por aqui. Excelente, Aninha. Ô, Posso Renato, concordar? vamos convidar amigos engenheiros para resolver equações diferenciais em ambientes fora do estádio, e depois a gente leva para dentro do estádio e manda resolver outras equações diferenciais. Vamos ver se o pessoal consegue. Não consegue? Não vou conseguir, cara. E engenheiro Valdemar vai me confirmar isso depois. Faz o W. O Albert está convidado aí também, para resolver umas equações diferenciais aí. Ao vivo, né? Fora do estádio, depois a gente vai para o estádio, a gente tenta resolver. Boa, mas fazendo como a questão eu não concordei, como evento, né? Se você falar que você sai da realidade, até entendo o que você está falando, Aninha. Agora vamos lembrar que esporte é vida e é muito melhor as pessoas estarem no esporte do que na telinha do celular, né? Então, Não, e isso a gente concorda. Esporte é vida, esporte é necessário, são necessários, mas a maioria dos atletas não é particularmente conhecida pelo seu brilhantismo acadêmico, né? Há singelas exceções, mas vamos que vamos.